Meus irmãos, a paz do Senhor. Cristão pode ter armas, ou arma, como ficar melhor o seu entendimento. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, o seu comentário, compartilhe com seus amigos, comente nos vídeos. Isso é muito importante para nós, para que nós possamos saber exatamente aquilo que você pensa a respeito desses assuntos que nós temos falado através desse canal. Amém? Deus abençoe você e todos os seus familiares. Irmãos, nós temos visto muitas pessoas discutindo diariamente sobre essa questão de cristão ter arma, cidadão ter arma, e aí alguns cristãos entrando no pacote junto com o famoso cidadão de bem. Cidadão de bem precisa estar armado para proteger a sua família e para guardar os seus. E os seus bens, logicamente. E aí, pastor? Mas alguns pastores têm usado a palavra de Deus para dizer que cristão tem arma. Primeiro, Deus diz, através das suas leis no Velho Testamento, e nós não estamos deixando de cumprir o que o Velho Testamento está dizendo. Não é isso não, os irmãos irão entender. Primeiro, Deus diz que não matarás. Tá bom, eu entendi isso daí. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Aí depois a palavra do Senhor diz, e através do próprio Deus, que se o ladrão for morto no ato do roubo, isso não será assassinato. Precisa entender esse contexto aí, tá, irmãos? Porque mesmo para aquela época, Deus falando não matarás e tolerando que isso pudesse acontecer, existem algumas normazinhas para aquilo lá. Aí depois viemos e chegamos no tempo da graça. E aí o próprio Jesus disse assim que não matarás. Ele também falou, olha, vocês sabem o que está escrito, não matarás. Mas aí Jesus acrescenta, ele fala assim, também está escrito olho por olho e dente por dente. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Se qualquer um de vocês se encolerizar contra o seu irmão, por causa de qualquer coisa, vocês vão ser réu de juízo. Então Jesus está dizendo que você não precisa nem matar mais. Você precisa aborrecer o seu irmão por causa de coisas banais. Você vai estar arrumando um problema diante de Deus. Mas aí nós vamos para uma outra passagem. Aquela passagem que Jesus, de Lucas capítulo 22, que antes Jesus tinha dito para os discípulos que quando Jesus os enviou, que eles não levassem nada, eles não precisavam levar nada. Mas agora, Jesus está dando uma outra ordem para eles. Naquela época eu disse para vocês não levar nada. Agora, vocês precisam levar. Inclusive, quem não tiver espada, venda a capa, que era alguma coisa de valor, e compra uma espada. Só que as pessoas não estão entendendo o contexto e a ideia pela qual Jesus está dizendo isso. E aí é importante a gente saber que quando Jesus diz isso, Jesus não está dizendo para que aquelas pessoas comprem uma espada para eles defenderem os bens, para eles defenderem família. Não é nada disso. Não é nesse contexto que Jesus está se expressando. Até porque, depois disso, Pedro com a sua espada embanhada, chega os soldados para prender Jesus. Pedro pega a sua espada e corta a orelha do soldado. E aí Jesus, na mesma hora, fala, não, Pedro, tá tudo errado. Não foi isso que eu falei para você. Não é essa a ideia. Jesus coloca a orelha do rapaz num lugar e Jesus vira para Pedro e fala assim, olha, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então Jesus está dizendo assim, não é essa a ideia de espada. É porque vocês vão ser contados com os transgressores. Não quer dizer que vocês vão sair por aí tirando vida de ninguém. Irmãos, funciona assim. Você cristão, presta atenção. Eu não estou dizendo para você que você não pode. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu estou dizendo para você que o conceito do cristianismo vai ser mentiroso se eu quiser ter uma arma dentro de casa para proteger a minha família. Proteger de quem, irmãos? Se a palavra do Senhor também diz que a minha luta não é contra a carne nem o sangue, não é contra o cidadão. Esse mesmo ladrão que eu estou querendo tirar a vida dele para proteger os meus bens e a minha família, é o cara que eu preciso pregar Jesus para ele. É o cara que eu preciso apresentar Jesus para ele. É o cara que eu preciso falar para ele que Jesus é o único que salva, cura, liberta. Como que eu vou fazer isso? Se eu estou com a arma na minha mão, se eu quero espantá-lo atirando nele, se por algum... mas, pastor, e se ele colocar uma arma na sua cabeça, te roubar e ainda puxar o gatilho? E aí? Eu tenho que estar preparado para ir para o céu. Só isso.
mais nada. Ah, mas não, irmãos, a justiça pertence a Deus. Lembre-se da lei da semeadura. Plantou, colheu. Feriu? Vai ser ferido. Mas aí é com Deus, não é comigo. O meu coração precisa ser amoroso o suficiente para apresentar Jesus para essas pessoas. Irmãos, quem é que eu tenho que apresentar Jesus? Os bonzinhos? Os legais? O que não rouba? O que não mata? O que não estupra? São essas pessoas? Não são para os ladrões? Jesus não veio para eles? Não são eles os doentes que Jesus disse que veio para eles? Porque são os doentes que precisam de médico e não os sãos? Então eu vou apresentar Jesus para quem? Se eu estou querendo ter arma de fogo em casa? Prestem atenção. Você que é cristão e diz que é cristão, se você realmente é cristão e se parece com Jesus, se você tem arma em casa, se desfaça dela. Porque cristão não tem, não porta, não carrega e não divulga essa ideia. A palavra do Senhor diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Resumindo, se Deus não estiver na sua frente, se Deus não estiver com você, o ladrão pode chegar para roubar todo mundo e você está ali. Mas a sua arma, a sua espada é a Bíblia Sagrada. Você está ali, mas você é cristão, você é servo e Deus não quer que você passe por isso. O ladrão vai roubar todo mundo e não vai roubar você. E você vai apresentar Jesus para ele. E de repente as pessoas que estiverem ao seu lado serão abençoadas através de você. Ele chega para roubar, mas tem um servo de Deus ali. Ele não vai roubar ninguém, ele vai embora. E você vai ter a oportunidade de apresentar Jesus para ele. Agora, sacar a arma de fogo e colocar na cabeça de ladrão ou de assassino ou de qualquer um que não conheça Jesus, isso não é cristianismo. Isso não é o que nós aprendemos. Isso não é o que Jesus quer que nós divulguemos. Ah, mas o cidadão de bem, irmãos, nós somos cidadãos do céu. Isso que nós somos, cidadãos do céu. E como cidadão do céu, nós nunca iremos nos conformar com este mundo e nem com os conceitos dele, e sim com os de Deus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.